Oi, gente! Então, vamos voltar para a nossa série de vacinas. Nós começamos essa jornada, né? Vamos passar por todo o calendário vacinal da criança e do adolescente, trazendo o que se tem de mais novo sobre vacinação no Brasil. Como eu sempre gosto muito de falar, é um calendário muito completo, muito bacana, que a gente tem disponível aí gratuitamente e com toda a segurança e comprovação científica que existe em cima das vacinas. Então, hoje a gente conseguiu ter um impacto muito grande na mortalidade infantil após a introdução das vacinas. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, corre lá no canal, assiste o vídeo. O endereço está na bio do Instagram, tá? Ou na legenda desse vídeo para quem está assistindo no Facebook, tá? Corre lá, assiste o vídeo da semana passada, onde a gente começou a introdução sobre as vacinas e nós conversamos sobre a BCG e a hepatite B. Hoje nós vamos conversar sobre as temidas, vamos iniciar, né, a conversa sobre as temidas vacinas de 2 meses de idade. Bom, já novinho já vai começar a sofrer um pouquinho, né? Então, com 2 meses de idade, a tenebrosa, a pior vacina é a pentavalente, tá? Aqui eu falei com vocês que nós temos 8 vacinas aos 2 meses de idade. Por que 8? Porque dentro da pentavalente, penta de 5, nós temos 5 tipos de vacina, tá? Aqui a gente está reunindo a difteria, né? Tétano, coqueluche, hemófilos B e hepatite B. Aquela hepatite B que foi aplicada isoladamente, no mesmo dia que foi aplicada na BCG, quando o neném nasceu, aqui ela está dentro da pentavalente. Gente, essa vacina é uma vacina que dá um pouco mais de dor de cabeça, que dá um pouco mais de trabalho, porque ela é principalmente por conta do componente pertussis dela, tá? O pertussis é o componente da coqueluche. Ele tem muita reação, ele faz muita reação. E ela é uma vacina também inativada. O que que é isso? Ela é feita por partes da célula dos micro-organismos que compõem essa vacina. Então, é uma vacina que não tem potencial. Sempre que eu falar com vocês sobre vacina morta, ela não tem, ou inativada, ela não tem potencial para causar doença no organismo, tá? E justamente por ser uma vacina inativada, ela vai necessitar de vários reforços. É a diferença que a gente teve com a BCG, que a gente conversou lá inicialmente. Lembra que eu falei com vocês que a BCG hoje no Brasil é dose única? Geralmente, quando a gente tem uma vacina viva atenuada, a resposta imunológica ela é mais eficaz, então você não precisa ficar fazendo tanto reforço. Quando a gente tem uma vacina morta, uma vacina inativada, aí geralmente é necessário alguns reforços a mais. E aí, além disso, geralmente essas vacinas, elas têm alguns coadjuvantes nela, adjuvantes nela, né, que fazem com que o antígeno, né, que tá ali dentro daquela vacina, que é o responsável por estimular a resposta imunológica, eles geralmente, essas vacinas, esses antígenos vêm associados a um adjuvante para que ele fique preso naquele ponto ali para poder não se dispersado no organismo, para ele poder gerar a resposta imunológica. Por isso que ela dá muita reação. No caso da pentavalente, o adjuvante principal aqui é o alumínio, tá? Muita gente já quis falar sobre essa questão do alumínio e autismo. Gente, isso caiu por terra, isso não existe, tá? A quantidade é muito segura. Para vocês terem noção, a quantidade de alumínio que essas vacinas têm é muito menor do que a concentração de alumínio no leite materno. Então, é uma vacina totalmente segura. O problema dela é o efeito adverso que ela faz, tá? Essa vacina, tem criança que toma ela e fica bem como se nada tivesse acontecido, tá? A pentavalente vai ter uma dose com 2, com 4, com 6 meses, um reforço com 1 ano e 3 e outro reforço aos 4 anos de idade. Então, assim, tem criança que toma e fica super bem como se nada tivesse acontecendo. Agora, tem crianças que podem apresentar muito efeito colateral, tá? Ela pode chorar muito por conta da aplicação, tá? Do local da aplicação, por ela ter alumínio no componente dela, ela dói muito no local onde se aplica, seja ela particular ou a pública, ela vai doer um pouco, tá? E aí, a criança às vezes pode chorar 3 horas direto e esse choro pode se estender por até 24 horas, tá? É normal também a criança ficar um pouco sonolenta, principalmente nas primeiras 24, 48 horas após a aplicação da vacina, e também febre.
febre que às vezes pode chegar a 39,5, às vezes pode ser uma febre alta. E essa febre também pode durar até 72 horas após a aplicação da vacina. Efeito colateral dessa vacina que dure mais do que 72 horas, procure atendimento médico. Mas até 72 horas é normal. E esses 3 efeitos colaterais que eu citei para vocês são os efeitos colaterais mais comuns dessa vacina. Existe também uma resposta que pode acontecer, que é uma resposta a um estado de hipotonicidade, que a criança fica muito hipotônica, muito mole, chega a perder a consciência. Isso também pode acontecer, tá? Essa resposta é exacerbada, essa vacina, e tem relatos até de associações com crises convulsivas. Tanto esse efeito hipotônico, hiporreativo, e a convulsão, elas contraindicam uma segunda dose da aplicação comum da vacina do posto, tá? Ela geralmente nessas reações é necessária uma vacina especial, que a gente vai conversar dela também, em substituição. Não quer dizer que a criança que teve esse efeito hipotônico, hiporresponsivo na primeira dose vai ter nas próximas doses. Não tem nada que prove que isso vai repetir, mas um bom senso recomenda, quando você for fazer o reforço, você entrar com a fórmula acelular dessa vacina, ok? As outras reações, como febre, irritabilidade, choro, sonolência, isso aí, um pouquinho de prostração, isso aí não contraindica e não quer dizer que vai repetir em todas as vacinações. Às vezes, na de 2 meses não teve reação, na de 4 tem, ou o contrário, teve na de 2, não vai ter na de 4. Cada vacinação é de um jeito. Gente, 2 recomendações muito importantes, porque isso é erro clássico em posto de saúde. O primeiro deles, não se deve fazer medicação para febre antes de vacinar e nem logo depois da vacina. O uso de antitérmicos como paracetamol, novalgina, né, a dipirona, eles podem fazer com que haja uma alteração na resposta imunológica da vacina, ok? Então, se o seu bebê ficar choroso, irritado, você tem que esperar 2 horas, ok? Nada de medicar antes. Põe para sugar, se chupa bico, põe para chupar a chupeta. Tenta dar uma enroladinha, a gente como mãe é horrível ver o filho da gente chorando, mas você precisa segurar, porque senão você pode alterar a resposta imunológica dessa vacina, tá bom? Então, apenas 2 horas após a aplicação da vacina é que se pode fazer medicamento. E o segundo erro clássico é a recomendação em posto de saúde para compressa. Não se deve fazer compressa no local que aplica a vacina. Mas por que que não pode fazer? Quando a vacina é aplicada, como eu falei com vocês, ela tem alumínio na composição dela para segurar a vacina no local onde ela foi aplicada, ela é uma vacina intramuscular, forma-se um processo inflamatório naquele lugar. É aquele processo inflamatório que é responsável por recrutar o nosso sistema imunológico. Então, é aquele processo, aquele nódulozinho que forma ali, né? É que é responsável por ativar o nosso sistema imunológico. Então, você não deve fazer a compressa e desfazer aquele processo inflamatório. Aquilo ali é um processo necessário para que ocorra uma pega adequada, uma resposta imunológica adequada à vacinação, tá? A vacina da pentavalente, quando ela é aplicada em crianças maiores, nesse reforço de 1 ano e 3, 4 aninhos, às vezes se aplica na coxa da criança, dá tanta reação, às vezes, que a criança fica 24, 48 horas sem andar. Então, às vezes, uma criancinha que está começando a andar ali com 1 ano e 3, ela para de andar uns 2 dias, porque dói muito o local, tá? E você não deve fazer aplicação de compressa por conta disso, tá bom? Nem água fria, nem água morna, nem água gelada, nem água de jeito nenhum. Ô, doutora, e qual que é a diferença da pública para a particular? Bom, nós temos 2 diferenças básicas, tá? A primeira delas é que na rede pública, ela é pentavalente, na particular ela é hexavalente. Qual diferença é essa? A diferença é que a hexavalente, ela tem a poliomielite junto, tá? Uma outra vacina que faz parte do calendário vacinal dos 2 meses é a poliomielite, tá? Então, a criança toma pentavalente, poliomielite, pneumonia e rotavírus, tá?
A poliomielite no Brasil, né, nas primeiras doses, primeiras 3 doses, ela é uma vacina que ela é feita injetável, uma vacina inativada, tá bom? E aí o que que acontece? Ela é aplicada na rede particular junto com a pentavalente, se transformando em hexavalente, ou seja, do lugar de furar a criança 2 vezes, você passa a furar uma vez só, ok? E qual que é o outro pulo do gato na particular? Ela não tem efeito colateral. Gente, não é uma questão que 100% sem efeito colateral. Pode ter, mas a incidência de tudo isso que eu falei para vocês é bem menor do que na vacina da rede pública. Isso acontece pela diferença na produção da vacina. A da rede pública é feita da célula inteira, daquele micro-organismo causador da doença. Eles pegam uma célula e em cima daquela célula produz a vacina. Na rede particular, ela é chamada de acelular. Você não pega a célula inteira, você pega só um fragmento da célula para produzir essa vacina. E diante dessa técnica de produção, isso faz com que os efeitos colaterais reduzam bastante, tá? As crianças que têm essa resposta hipotônica, né? E também as crises convulsivas pós a vacinação da pentavalente na rede pública e também os prematuros, eles naturalmente já têm uma recomendação de usar a forma acelular dessa vacina, tá? Essas crianças com necessidades especiais, geralmente o Sistema Público de Saúde fornece a vacina especial para essas crianças. Não há fornecimento de vacina especial para quem teve febre, chorou nas outras aplicações, mas para quem tem essa resposta hipotônica, convulsão ou quem é prematuro, o pediatra dá um laudo e o posto de saúde faz a solicitação dessa vacina especial para essa criança, tá? E aquela criança que não tem essa cobertura pela rede pública e a mãe quiser pagar, essa vacina está disponível nas redes privadas de vacinação em todo o Brasil, tá bom? Não há diferença entre resposta imunológica, tá? A resposta imunológica é a mesma, seja ela na forma pentavalente celular, seja ela na forma hexavalente acelular, tá? Então, a resposta é a mesma, ok? Então, a poliomielite ela vai entrar também junto para quem não recebeu a hexavalente, que veio as 2 injeções em uma só, ela vai receber dentro do posto de saúde a pentavalente e a poliomielite, tá? E a polio também, nós estamos, né, numa campanha nacional, a recomendação até os 5 anos de idade é a criança ter pelo menos 5 doses contra a polio. É uma doença que nós estamos trabalhando, né, para poder tentar reduzir a incidência. Ainda tem alguns casos de poliomielite no Brasil, mas a gente está tentando trabalhar para justamente evitar, tentar, né, sumir com essa doença do nosso território nacional. Tá bom? Então, aqui eu falei um pouquinho sobre a vacina hoje, as vacinas de 2 meses, em especial a pentavalente e a poliomielite, e nós vamos fazer outros vídeos conversando um pouquinho mais para a gente fechar o calendário de 2 meses da campanha, do calendário nacional de vacinação da criança, né? Nesse calendário que nós vamos abordar de 0 a 10 anos de idade. Ficou alguma dúvida? Mande sua mensagem. Gostou do vídeo? Dê o seu like e não deixe de se inscrever no canal, porque tá vindo muita coisa por aí. Tem muita coisa nova sobre vacina e tem muito mais coisa para a gente ficar sabendo e ficar atualizado com relação ao Programa Nacional de Vacinas no Brasil. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.